ali da Igreja Batista Coronel Antonino, e ele é um dos pastores lá, né? A gente sempre brinca que lá tem mais pastor que crente. Tem mais pastor que eu. Então, nessa noite, o pastor Luiz foi o escolhido por Deus para estar ministrando aos nossos corações sobre esse tema nessa noite. Então, quero que você fique em pé, nós vamos estar orando por ele. Sua esposa está ali também. Essa oração vai tocar nela também, nos filhos, né? Porque eu estou aqui com cabeça, né? Então, tudo que passa por ele alcança a sua casa. Então, homens, as nossas responsabilidades são grandes, porque tudo dentro da nossa casa está nas nossas mãos primeiro. E aproveitando, dia 16 de março vai ter uma palestra aqui na igreja. O tema é Homem Pleno, Família Abençoada. O pregador vem lá de Curitiba, é um curitibano que vai pregar aqui no domingo pela manhã, dia 16. É para as famílias virem, não somente as da igreja, mas muitas igrejas aqui próximas a nós virão para cá, né? Porque ele veio de Curitiba, ele é, vamos dizer assim, o ministério dele é com famílias, mas ele vai falar com os homens, principalmente com os homens, né? Então, homens, missão sua está aqui. Já vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar, ó Deus, nas tuas mãos a vida do pastor Luiz, sua casa, sua família. Eu sei que nesse momento, ao tocar na vida dele, eu estou tocando na vida da esposa, na vida dos filhos, porque ele é o cabeça da casa. Diz a tua palavra que o homem foi colocado como líder maior dentro da casa. Portanto, Senhor, tudo que acontece no lar precisa passar pelo homem. Por isso é importante que nós, como homens, tenhamos entendimento, ó Deus, da tua vontade e tenhamos compromisso com ela, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa aconteça e as barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Abençoa a vida do teu servo, coloca no nosso coração aquilo que o Senhor já colocou no coração dele e abençoa, Pai, abundantemente a vida dele e a sua família, pois eu coloco a vida dele nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém, irmãos? Que bênção, né? A gente poder voltar aqui à igreja, como falei para o pastor Valdinei, quando ele fez o convite, para nós é sempre uma alegria poder rever os irmãos, poder estar com o pastor Valdinei, com a Marlene, né? Eu ia falar as crianças, né? Eu tenho esse costume de chamar, se não importa a idade, né? Eu falo assim, e as crianças, como é que estão, né? E as crianças, né? Mas é um motivo de muita alegria. Estava falando com a Marlene ali, pastor Valdinei, você não sabe dessa. Falei, pastor Valdinei, a Marlene e os líderes que estavam com o pastor Valdinei, que estão, né, com o pastor Valdinei aqui, tiveram uma visão lá no futuro quando construir esse templo, né? Porque a gente, todas as vezes que a gente vem aqui, a gente vê as mudanças que estão acontecendo aqui no bairro, né? Como que está o movimento, comércio para o lado. Olha, glória a Deus por isso. E vocês estão integrados certinho, né? No movimento do bairro. Glória a Deus por isso, né, pastor? Deus colocou no teu coração e realmente, grande é a obra que o Senhor tem feito nesta igreja e vai fazer ainda em nome de Jesus, amém? Amém? E só depende do pastor Valdinei? Não, né? Depende de todos nós. Todos nós. É ovelha gerando ovelha, para a honra e glória do Senhor, amém? Irmãos, que tema maravilhoso. Tema maravilhoso. Eu gosto muito desse tema, dessa divisa. Interessante que o nosso retiro lá da Igreja Batista do Coronel Antonino é peregrinos. O tema é peregrinos. Também fala sobre uma pessoa que não é dessa terra, uma pessoa que entende que ela está de passagem. E o pastor Valdinei, na introdução, ele deixou bem claro isso, que nós estamos aqui de passagem, amém? Estamos aqui de
passagem. Então o texto diz lá em Colossenses 3, né, capítulo 3, versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com quem? Com Cristo. Eu queria que você, eu sei que muita gente não gosta de fazer isso, mas se você olhasse para o teu irmão e falar, fale para ele assim: a sua vida está escondida com Cristo. Amém? Tem crente que está tão escondido que ele não aparece, né? Que ele some, né? Ele pega esse versículo na íntegra e ele some, né? Mas não, né? No sentido assim de proteção, de cuidado, de guarda, né? De bênção, de vitórias. Amém? Quando Cristo, que é a sua vida, você já está escondido. Você já morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo aqui? Amém? Todos nós morremos. Então diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, que é a minha vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Amém? Que bênção esse versículo aqui. Eu acho que se eu chegasse aqui, só lesse esse versículo e falar, vamos orar aqui, eu tenho certeza que Deus já tinha falado com você, porque é muito forte esse versículo. Mas vamos discorrer algumas coisas dessa noite, para a gente compreender o que é ter os pés na terra e o coração nos céus. Esse tema e esse texto, né? Quem escreveu a carta aos Colossenses? Quem escreveu? Vamos ver, escola bíblica agora. Quem escreveu? Paulo, né? E Paulo, ele realmente era alguém que tinha os pés na terra, mas o coração aonde? Nos céus. Paulo diz assim: o meu desejo é estar com Cristo. O desejo de Paulo, desde a sua conversão, do seu chamado, era estar com Cristo, era partir dessa terra. Ele disse isso, era partir. Mas se eu permanecer aqui, vai gerar frutos, eu prefiro ficar aqui. Então Paulo, a ideia dele, a vontade dele era partir, estar com Cristo. A gente até brinca assim, né? As pessoas querem ver Deus, mas não querem morrer, né? Você fala, você quer ver Deus? Quero. Então morra. Não, pastor, pelo amor de Deus, né? Mas Paulo tinha isso no seu coração. Ele tinha os pés na terra, mas o coração dele estava nos céus. E eu chego a dizer, queridos, para mim e para você, eu sei que nós vivemos. Posso pôr o pé aqui, pastor? Eu sei que nós vivemos hoje debaixo da graça do Senhor, amém? Mas eu chego a dizer que quem não tiver o coração nos céus, não vai entrar nele. Como que eu digo que eu amo a Deus, que o meu pensamento está em Deus, e não faço aquilo que Ele manda, não obedeço a sua voz? E todos aqueles que têm, obrigado, querido, e todos aqueles que têm os pés na terra, porque nós precisamos estar na terra, precisamos andar, precisamos caminhar, precisamos prosseguir, e pés também significa anunciar o Evangelho. Quando nós estamos com os pés na terra e o nosso coração ligado com Deus dos céus, nós entendemos o projeto de Deus para cada um de nós, irmãos. Interessante, não é criticando a igreja, não vou citar nome de igreja, mas hoje a igreja inverteu os papéis. A igreja quer viver aqui na terra, quer construir impérios aqui na terra, estão preocupados em crescer aqui na terra, estão preocupados em criar palácios aqui na terra. Eu estava vendo hoje pela manhã, eu gosto de ver muito um pregador chamado Iago Martins, pastor batista lá do Ceará. Você já conhece? Já viu ele? Muito bom, professor de teologia.
E ele estava falando sobre as tendências hoje de megas igrejas. Graças a Deus, irmãos, nós somos batistas, amém? Glória a Deus por isso. Batistas, cheios da unção, cheios do poder de Deus, amém? Glória a Deus por isso. E ele estava falando sobre as igrejas, megas igrejas, que hoje, pastor Galdilei, agora inventou o tal da área VIP, né? Para os famosos, para os cristãos que são famosos, são artistas, jogadores de futebol, e aí vai. E aí eu fiquei analisando, ele ficou criticando isso. Por quê? Porque todos nós, dentro da igreja, quando estamos adorando, louvando ao Senhor, em igreja, em comunidade, todos nós somos iguais, amém? Para Deus não existe essa diferença. O cara é jogador de futebol, ele é cantor famoso, ele é dono de empresa, empresário de sucesso, glória a Deus por isso, mas dentro da igreja nós somos irmãos em Cristo, irmãos em Cristo. Não existe área VIP dentro de igreja, não existe, na minha concepção, não deve existir. O único lugar VIP que deve existir é onde? É o céu, amém? E você e eu, todos nós somos VIPs para Deus, amém, queridos? Somos VIPs para Deus. Então, amados, existe uma frase que a gente bem conhece, eu vou citar aqui e logo você vai descobrir. É uma frase bem conhecida quando uma pessoa, ela é extremamente distraída, ela é alheia ao que está acontecendo ao seu redor, ela é desatenta, e tem uma expressão interessante, ela é aluada. Você já viu essa expressão? A gente diz que a pessoa está onde? No mundo, da onde? No mundo da lua. Quem já ouviu essa expressão? E quem já usou essa expressão? Eu já usei muito. Esse camarada aí parece que está mais no trânsito, né? Esse camarada aí parece que está no mundo da lua, ou seja, ele não está preocupado, ele está alheio, ele está desatento, ele está distraído. Mas nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, nós não fomos chamados para viver no mundo da lua, nós somos chamados para viver com o coração onde? Nos céus. Os pensamentos aonde? Nos céus. Fomos chamados para pensar as coisas de Deus. O cristão não vive no mundo da lua, mas com os pés no chão, porque é momento de estarmos aqui andando, prosseguindo, caminhando, anunciando, mas vai chegar um momento que nós não vamos mais estar aqui, e aí nós vamos estar onde? Na área VIP, lá no céu, aonde os vencedores herdarão para a honra e glória do Senhor, amém? Quantos VIPs nós temos aqui nessa noite aqui, amém? Você é VIP, você é o amado de Deus, você é o querido do Senhor. Jesus morreu por você, Jesus desceu da sua glória. O apóstolo Paulo diz que Jesus ele abdicou da sua divindade, de ser Deus. Ele usou a palavra Jesus não teve a usurpação de ser igual a Deus, antes se despiu, ou se dispôs da sua glória, e desceu, e ficou como nós, homens, sofredor. A Bíblia fala que Jesus chorou, a Bíblia fala que Jesus se cansou, a Bíblia fala que Jesus teve sede, mostrando a sua humanidade. Deus se fez homem, amém? Para que eu e você estivéssemos no lugar onde nós passamos a nossa eternidade, amém, queridos? Jesus se fez homem, Deus se fez homem, para que hoje a gente pudesse estar aqui adorando a Deus e ter uma esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo, uma esperança de nós encontrarmos com o Senhor. Mas pastor, o que significa eu ter os pés no chão e o coração
no céu. O pastor Galdinei falou bastante coisas aqui maravilhosas. E eu quero também compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração. Algo que Deus, quando o pastor Galdinei pediu para que a gente viesse aqui, Deus ministrou algumas coisas no meu coração para compartilhar com os irmãos, para nós estarmos pensando nessa noite. Então, o que significa eu ter os pés no chão e o coração no céu? Para mim, eu entendo o seguinte, é que nós devemos viver com um propósito aqui na terra. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por erro do destino, nós não estamos aqui por acaso. Existe um propósito para a minha e para a sua vida, amém? Nós estamos aqui com propósito, nós estamos vivendo com propósito aqui na terra, mas sempre com os nossos olhos para a eternidade, amém, queridos? Tem pessoas que não acreditam na eternidade mais. Quando eu estou muitas vezes fazendo um culto fúnebre, um ofício fúnebre, eu gosto de citar isso. Todas as religiões, sem exceção nenhuma, elas acreditam na vida após a morte. Todas as religiões, elas acreditam na vida após a morte, que nós somos eternos, todas. A diferença é que muitas não professam Jesus como Senhor e Salvador, mas elas creem que nós fomos feitos para viver eternamente ao partir dessa terra. Até o pastor Galdinei estava falando sobre o Espiritismo, né? E interessante que eu tenho outros dados também. Como o Espiritismo ele é uma falácia, nem seita, não é, né, pastor? É algo assim. Qual que é a filosofia espírita? Que você reencarna e se torna o quê? Uma pessoa melhor. Eu me pergunto, o mundo está melhorando? O mundo está melhorando? Não, pode falar, irmão, está melhorando o mundo? Então está uma coisa errada. Então o pessoal não está reencarnando. Porque se a pessoa reencarna para se tornar alguém melhor, vamos supor quantos anos já tem aí, e o mundo cada vez pior. Então você vê que não tem substância, não tem sustentação. Então nós precisamos entender isso, que nós vivemos com propósito, nós temos um propósito. Como cristãos, somos chamados a viver neste mundo com responsabilidade e propósito, mas sem perder, irmãos, a vista da nossa verdadeira identidade. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Ah, pastor, eu sou brasileiro. Você é muito mais do que brasileiro. Você é cidadão dos céus. Você é servo de Deus vivo. Você tem um propósito aqui de servir ao Senhor, adorar o seu nome, levar pessoas a conhecer a presença, a palavra, o poder de Deus. Esse é o propósito seu aqui na terra. Você precisa entender isso. Você tem que muitas vezes agir aqui nessa terra, trabalhar, correr atrás, estudar, né, fazer tudo que você puder fazer para melhorar de vida, para melhorar sua família, mas não esquecer a sua verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Amém, queridos? Amém. Mas parece que tem pessoas que perderam essa visão. Existe hoje uma classe de pessoas, pastor Galdinei, que são os ateus cristãos. Você acredita nisso? Ateus cristãos. Mas como que é, pastor, esse ateu cristão? Ele professa ter Cristo, mas o modo que ele vive fala ao contrário do que ele crê. Ele vive, diz que é cristão, mas não vive como cristão. Ele diz que aceitou Jesus, mas os seus atos, o seu pensamento, os seus caminhos, a sua direção, aquilo que ele crê, é como se Deus não existisse. Como ele professasse para as pessoas ao lado que ele não está nem aí, que Deus não existe para ele. Isso é uma classe que surgiu agora. Cristãos ateus vivem como se Deus não existisse, apesar de dizer que é cristão,
apesar de dizer que crê, não cumpre. A Bíblia fala que até os demônios, eles creem, e eles tremem diante de Deus. Mas muitas vezes o cristão, ele não treme, ele não teme, ele não tem temor algum diante de Deus. Então eu preciso entender que eu tenho um propósito aqui na terra. Eu tenho um propósito, você também. Mas nunca esquecer a minha verdadeira cidadania, que é a cidadania celestial. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse mesmo Jesus, como ele disse lá em Atos capítulo 1, os anjos apareceram. Por que vocês estão olhando para cima? Quando Jesus foi assunto ao céu, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai retornar, ele vai voltar. Então é o que Paulo está dizendo aqui, que a gente não esqueça jamais da nossa cidadania, que está lá no céu, e aonde nós esperamos. E Paulo usa uma expressão interessante: ansiosamente esperamos. Aí eu quero pensar com você, eu estou falando para você, queridos, mas eu estou falando para mim também. Será que nós esperamos ansiosamente a volta de Jesus? Será que nós estamos esperando ansiosamente a volta daquele que virá nos buscar, nos levar? Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil no Evangelho. O mundo jaz o maligno realmente. A Bíblia diz que por se multiplicar a ciência, outras versões falam, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai o quê? Vai esfriar. Por isso nós precisamos estar na igreja, irmãos. Por isso nós precisamos participar da igreja. Como o pastor Galdilei disse, que amanhã vai ter aqui o pastor Berlan, homem de Deus, venha participar com 20 pessoas. Você tem um propósito aqui na terra. E aí no domingo de manhã vai estar o pastor Ronaldo, da Primeira Igreja Batista, falando com os irmãos. E à noite o pastor Paulo Martins, homem de Deus, todos homens de Deus. Eu tenho certeza que o pastor Galdilei não nos chamaria se não fossem homens de Deus. E o propósito meu e seu aqui é encher este lugar. Amém, queridos? Aleluia. Amém? Encher, convidar, ir atrás, orar, clamar a Deus. Irmãos, o mundo, apesar de estar um caos, está ansioso para ouvir a sua voz, dizendo que Jesus ama eles. Aleluia! Que Jesus é o Senhor. Não quer ouvir que Jesus dá carro, dá apartamento, não é isso. Ele quer que você fale para ele que Jesus ama ele, que Jesus morreu por ele. E esse mesmo Jesus que morreu por ele é esse Jesus que vai voltar para buscá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Lá em 2 Coríntios, eu não coloquei aqui, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo começa a falar de uma situação em que ele viveu lá na Macedônia. E ele fala assim: olha, irmãos, vocês não sabem a tribulação que sofremos aqui na Macedônia. Ele fala na Ásia, né? Ásia Menor, quem sabe que é Macedônia, lá em Éfeso. Ao tanto que a tribulação foi superior àquilo que a gente podia suportar. Até eu preguei sobre isso domingo na igreja. Muitas vezes a gente fala que não tem provações maiores do que a gente possa suportar, mas existe. Paulo passou. Não existe tentação maior, mas provação sim. E Paulo diz: olha, nós perdemos até a esperança da vida, mas o nosso coração estava firme no Deus que ressuscita mortos. Aleluia! É o que o pastor Galdilei falou no início do culto. O Deus que ressuscita mortos. Paulo diz: olha, nós perdemos a esperança de viver.
viver. Paulo achou que ele ia morrer, mas para que não me gloriasse, para que eu não olhasse para mim, para que eu não confiasse na minha carne, mas em Deus que ressuscita mortos, aleluia. Essa é a visão de quem tem os pés na terra e o coração nos céus. A esperança dele é Deus que ressuscita os mortos, a ressurreição. Irmãos, como eu almejo a ressurreição, e Paulo também tinha isso no coração dele, tanto que ele escreveu lá para os irmãos de Tessalonicenses: olha, fique tranquilo, não se entristeça como os demais que não têm esperança, pois ao toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, aleluia, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos com Ele eternamente, aleluia. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Ah, mas pastor, mas Deus não pode me dar um carro? Pode, até 2, 3. Pastor, Deus não pode me dar uma casa? Pode, mas isso tudo vai ficar aqui para o anticristo. Os nossos pés têm que estar aqui, mas o nosso coração tem que estar lá no céu, aleluia, aonde o Senhor está, à direita do Pai. Jesus sentava à direita do Pai. Então, irmãos, que a gente não esqueça que a nossa pátria é celestial. Isso significa agir como cristãos dos céus, vivendo com integridade, cumprindo o nosso chamado, servindo ao próximo, sabendo que toda recompensa virá das mãos de Deus. Amém, queridos? Amém? Que a gente possa ser íntegro, que a gente possa ser sincero, que a gente possa servir ao próximo, que a gente possa cumprir o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. De repente você não tem um chamado para ser um pastor, um diácono, um presbítero, um professor de escola dominical, mas de repente você tem um chamado para ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, um bom estudante, um bom médico, um bom pedreiro. Você tem que cumprir o seu chamado. Eu tenho que cumprir o meu chamado como cidadão dos céus. As pessoas olharem para mim e verem em mim a diferença de uma pessoa que professa Cristo como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a diferença. Devemos viver com um propósito aqui na terra, olhando sempre para o eterno. Amém, queridos? Segunda questão que eu vejo é buscar, precisamos ter equilíbrio entre fé e ação. Fé e ação. Muitas vezes eu oro demais para aquilo que eu preciso agir. Deus já deu a unção, Deus já deu o poder, mas Ele está esperando você agir, ir, fazer, ou vice-versa. Aí de repente você quer agir demais, mas não tem o quê? A fé necessária. A gente precisa ter um equilíbrio de Marta e Maria. Sabe essas duas, Marta e Maria? Né? Marta estava muito preocupada em fazer e agir, e Maria estava aos pés do Senhor. E Jesus disse: Maria, Marta, ela escolheu a melhor porção, mas Jesus não disse que ela não tinha uma porção, disse que ela escolheu a melhor. O interessante é nós equilibrarmos essa situação, irmãos, de ação e fé. Nós estamos precisando ter fé para participar desse congresso? Sim ou não? Sim, mas hoje nós estamos precisando mais do que? De ação, de ação. O pastor Rodrigo disse, né? Nós estamos orando, estamos jejuando,
para que esse congresso seja realizado. Ele está sendo. Agora nós precisamos do quê? Agir, trazer pessoas, convidar pessoas, ir lá na casa das pessoas, chamar as pessoas. Você orou, você jejuou, você teve a fé, teve a unção, foi ministrado sobre a tua vida a unção, a fé que você precisa. Agora você precisa agir. Você precisa ir lá onde aquela pessoa que você orou, você precisa ir lá naquela pessoa que você teve o coração para convidar e trazê-la aqui. É isso, é esse equilíbrio que nós temos que ter, irmãos. Ter o coração no céu não significa esquecer da vida na terra. Tem uma vez um rapaz chegou para mim, pastor Claudilei, e disse assim: ah, pastor, ele não parava de emprego nenhum. Aí eu falei: meu irmão, o que foi? Ele era extremamente capacitado, excelente, ele montava, desmontava um veículo importado, espetacular. Eu falei: mas por que você não para? Você é tão bom na sua área. Pastor, eu não gosto de trabalhar onde só tem ímpio. Eu falei: ô irmão, pelo amor de Deus. Paulo diz assim: olha, quando a gente está no meio do ímpio, a gente não pode fazer muita coisa. Paulo fala, a não ser evangelizar, falar do amor de Deus. Paulo manda a gente se afastar de pessoas sendo cristã, são trambiqueiras, mentirosas, avarentas. Essas pessoas se dizendo cristã, Paulo manda a gente se afastar. Mas essas pessoas que estão no mundo, se a gente não estiver ali falando do amor de Deus para ele, o que vai adiantar? Irmãos, nós vamos, como o pastor Gabriel disse, os pés na terra. Nós temos que colocar os pés na terra, mas o nosso coração está no céu. Tudo que eu fizer aqui, tudo que eu agir aqui, tem que pensar aonde? Lá no céu. Eu estou no meio das pessoas, estou no meio de pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus. Eu tenho que ser influenciado por elas, amém? Não, eu tenho que influenciá-las. Eu tenho que mostrar realmente, irmãos. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, como naquela igreja, não é aqui não, irmãos, tá? A igreja só tem gente linda, tá? Bem? Como naquela igreja tem gente com cara feia, pastor? Aí eu falei assim: irmãos, é que o pessoal acha que cara feia é sinônimo de santidade. E não é. Cara feia não é sinônimo de santidade. Você pode ser santo, sendo uma pessoa agradável, uma pessoa feliz. Sempre deve, não, tem que ser, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa feliz, uma pessoa que influenciadora, uma pessoa que realmente faz a diferença no meio que você está. Santidade não é sinônimo de cara feia, não. Você viu aqui, né? Parece que está na igreja, parece que está com dor de barriga. Assim, né, pastor? Eu sei que tem gente que é assim, não estou criticando o seu jeito de agir de maneira nenhuma. Pode que seja assim, mas irmãos, nós precisamos ser o sal, dar o gosto, precisamos ser a luz, iluminar o lugar. As pessoas, como no nosso trabalho, quando a gente chegar no nosso trabalho, as pessoas possam ter o prazer de estar conosco. Chegar e falar assim: realmente esse camarada lá é de Deus. Ele vai perguntar a razão da sua fé. Ele vai perguntar. Se você for uma pessoa temperada, uma pessoa que ilumina a presença de Deus nos seus negócios, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de agir, isso é que é ter o pé na terra e o coração no céu. Se o seu agir, o seu proceder. Tem uma vez um irmão falou para mim: pastor, negócio comigo é fora da igreja. Dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Eu falei: vai nessa, irmão. Vai nesse seu caminho aí, vai tranquilo nesse seu caminho, onde você vai parar. A mesma forma que eu sou aqui, eu tenho que ser na minha escola, no meu trabalho, aonde eu estiver. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, né, pastor Gabriel? Ele sabe que não é fácil, né?
mas nós precisamos ter os pés aqui na terra e o nosso coração nos céus. Sermos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Mateus 5, 13, 16. Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vai restaurar? Depois que o sal perde o sabor, como que você vai restaurar o sal? Não tem como. Aí ele fala: para que vai servir aquele sal? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você sabe como é que é a função do sal naquela época, né? O sal que perdia o sabor era lançado onde passavam as pessoas, que lá em Jerusalém, com a época do ano, muito gelo, neve, as pessoas escorregavam, e ele jogava o sal ali para a pessoa dar tração e não escorregar. Você só vai servir para isso. Quando você perde o sabor, ele continua: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Você vai pegar uma lâmpada e vai pôr embaixo do cobertor? Vai ou não? Não. Você vai colocar ele no lugar onde deve ser, onde ele vai irradiar, vai mandar luz. Nós somos assim, queridos. Jesus está dizendo isso. Você coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa, todos que estiverem ao teu lado, no trabalho, na escola, aonde você estiver, na igreja, vai ser iluminada pela presença de Deus através da sua vida. E as pessoas vão querer saber o que é que você tem de diferente. E você vai poder dizer: olha, eu sou crente. Eu acho bonita essa palavra, eu gosto. Gente, não gosta, eu gosto. Crente lá da igreja do pastor Valdirei. Sou de lá. Vamos lá? Vamos lá? E ela vai vir, irmãos. Elas vêm. O mundo lá fora está precisando de luz, está precisando de tempero. E você tem a luz e você tem o tempero. E esse tempero e essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus aí. Ele continua: assim brilha a luz de vocês diante. Olha aqui, ó. Foi Jesus que disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos crentes. Não, diante dos homens, tanto crente como não crente, para que eles vejam, para que eles possam ver as suas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Amém, queridos? Esse é o propósito meu e seu, que Deus seja glorificado, que o Senhor nosso Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja reconhecido. Isso vai acontecer através de quem? Através de mim e através de você. Aonde nós estivermos, na igreja, no trabalho, no trânsito. Trânsito, só agora, trânsito é terrível, né? No trânsito, vamos tirar o trânsito, tá? Tirar o trânsito. Aonde nós estivermos, a gente possa transmitir a luz e o sabor de Deus. Sendo assim, nós vamos impactar o mundo, nós vamos mudar esse mundo ao nosso redor, o nosso testemunho de vida, sendo um bom exemplo de pessoas que são de outra pátria. Devemos confiar em Deus e também agir de forma sábia, atenta e humilde. Nós precisamos ser, Jesus disse que a gente precisa ser simples como a pomba, mas sagaz como a serpente. Não é para picar os outros, tá? Tem gente que acha que é para picar o pessoal, não é? É para que você possa agir com sabedoria. No momento certo, você testemunhar daquilo que Jesus fez e faz na minha e na sua vida. E por último, ter a esperança. Irmãos, eu amo essa palavra esperança. Quem é a nossa esperança? O pastor Valdir falou bem no início. Quem que é a nossa esperança? Pastor,
O pessoal tudo orando em línguas aqui, pastor. Quem é a nossa esperança? Jesus. Amém. Nós precisamos ter essa esperança na eternidade, mesmo em meio às lutas. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Certa vez, John Wesley estava chateado. Desculpa a expressão que eu estou usando, tá? Ele não colocou chateado, mas eu estou colocando. Ele estava aborrecido, melhor, né? Desculpa, irmãos. Ele estava aborrecido. Ele estava andando no campo, aborrecido. Aí alguém chegou para ele e perguntou assim: não, o que foi, John? Você está assim? Ele falou: olha, você sabe que eu oro, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu faço isso. Fazem 3 dias que eu não fui perseguido. Faz 3 dias que eu não fui perseguido. Ninguém me perseguiu. 3 dias eu estou tranquilo. Aí disse que de repente ele estava falando, passou um homem lá longe assim, pegou um tijolo, tacou nele, pegou bem pertinho dele, ele saiu e fez: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Resumindo, o cristão, se ele não está em batalha, tem alguma coisa errada. Se você está tudo bem, numa boa, tem alguma coisa errada. John Wesley ficou incomodado com isso. Está tudo bem comigo, 3 dias eu não sou perseguido, eu não sou caluniado, nada. Aí diz que passa o senhor lá longe e já começa a xingar ele, joga um tijolo perto dele, ele fala: glória a Deus por isso. É John Wesley, né? A história do tijolo, se você colocar lá, vai estar lá. O cristão que está tudo bem, tem alguma coisa errada, irmão. Está errado. É defeito de fábrica. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso aí eu acho que é um pré-treino, né? O pessoal usa muito isso para a vida de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Vai ser um pré-treino para a gente ver realmente se a gente vai conseguir suportar. Jesus disse assim, o texto do pastor Valdir disse, João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu estou terminando, irmãos. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus disse que ele venceu o mundo? Quando ele venceu o mundo, ele venceu o mundo como Deus ou como homem? Como homem, mostrando o quê? Que se nós estivermos nele, como homem, no sentido assim, com todas as nossas fraquezas, lutas e batalhas, também com ele nós venceremos. Amém? Amém? As lutas virão, as aflições virão, contudo tenha ânimo, não fique triste, porque você está sendo perseguido. Permaneça na posição, permaneça naquilo que Deus te chamou. Paulo diz lá em 2 Coríntios: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você está acumulando. Não fique triste por passar perseguição, luta, mas glorifica a Deus. Isso não é comparado com a glória que há de ser revelada em nós, aleluia. E Paulo diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é passageiro, transitório, mas o que não se vê é eterno, aleluia. O grande problema nosso é que a gente fica muito ligado naquilo que nós estamos vendo, e nós temos que tirar esses olhos do que é transitório, é passageiro. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Guarde isso no teu coração.
Pense nisso, olhe para Deus. Isso vai nos dar força para perseverar com fé e com amor, manter os pés na terra e o coração no céu. Nos ajuda a viver uma vida equilibrada, fiel a Deus e cheia de esperança em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Dá uma glória a Deus aí bem forte, em nome de Jesus. Se coloque em pé um momento. Vamos orar nesse instante. Pastor Galdinei, eu não sei como é que está a sua vida, eu já estou aqui em pé.